Olá, segundo ano. No dia 26/10, faremos português nas páginas 26, 27, 28 e 29. Então, nós abrimos na página que está escrito assim: acompanhe a leitura do texto. Confira dicas de lanches saudáveis para as crianças. Segundo pediatras, que são médicos responsáveis pela saúde das crianças, do Departamento Científico de Nutrologia, e nutrologia significa uma especialidade médica que estuda nutrientes que precisam consumir. Certo? Então, vamos lá. Segundo pediatras, o Departamento Científico de Nutrologia da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, o lanche ideal deveria conter um líquido para repor as perdas com atividades físicas, ou seja, suco, chás, água de coco, engarrafados ou uma fruta ou em embalagem Tetra Pak. O que significa Tetra Pak? É o nome de uma empresa que produz embalagem longa vida, igual vem na caixinha de leite de suquinho, tá bom? Todos esses produtos, preferencialmente sem açúcar. Uma fruta para consumir com casca, ou cuja casca pode ser retirada com facilidade, como banana, maçã, pera, morango ou uva. E um tipo de carboidrato. Carboidrato é um alimento que fornece energia para o corpo. Para fornecer energia, como pães integrais, forma e sírio. Biscoitos sem recheio. Bolos caseiros é um tipo de proteína com queijo. Pode ser requeijão e iogurte, somente se for possível manter em temperatura adequada. Não adianta mandar na lancheira num dia quente e aí pode estragar até a hora do lanche, né? Muitos de vocês na escola levavam gelinho dentro da lancheira para manter a temperatura dos alimentos. Há ainda a indicação de alimentos que nunca devem entrar na lancheira. São eles, snacks, que é a mesma coisa que petiscos, e salgadinhos de pacote, refrigerante, bebida isotônica é um tipo de bebida bastante consumida por atletas, que repõe os sais minerais perdidos em atividades físicas. Não pode ter bala, bolo com recheio e cremes, frituras e biscoitos recheados. Então, é assim, e não pode ter, está sendo muito radical, pode ter uma vez, né, de tempos em tempos, porque nada que pode comer todo dia, tem que ser de tempos em tempos, tá bom? Vamos conversar sobre as questões a seguir e registrar as respostas. Qual é o assunto do lanche? O assunto do lanche são lanches saudáveis, né? Lanches saudáveis. Lanches saudáveis para vocês levarem na lancheira. Como é o lanche ideal, segundo o texto? Então, segundo o texto, tem que levar um líquido, que é um suquinho, pode ser de fruta, pode ser de caixinha, mas sem açúcar, né? Tem que levar uma fruta. Aí tem as opções várias de frutas, né? Comeu com casca ou que sai a casca fácil. E um carboidrato. Pode ser um pãozinho, pode ser um bolo sem recheio, pode ser um biscoito sem recheio, tá certo? Aí, continuando, nós temos aqui quais são os alimentos que, de acordo com o texto, nunca devem entrar nas lancheiras. Ó, salgadinhos, refrigerantes,
biscoitos recheados. Daí também está falando sobre bolos com cremes, né? E frituras, tá bom? Tipo coxinha, quibe, risoles. O que significa dizer que esses alimentos nunca devem entrar na lancheira? É que eles não são saudáveis, tá? Significa que eles não são saudáveis. Não são saudáveis. Você consome os alimentos citados na primeira parte do texto? Aí é pessoal, tá? Por exemplo, de vez em quando, eu como coisas que não são saudáveis. E, de vez em quando, eu como coisas que são saudáveis. Então, é meio a meio, tá bom? Mas a resposta é pessoal. O cardápio apresentado na página 21 segue as orientações do texto? Aí, nós temos lá na página 21 o cardápio mostrando aqui do lanche escolar de março de 2019. Então, nós já vimos que ele tem sempre uma fruta, um suco e um carboidrato, né? Então, ele tá dentro do que está pedindo nos lanches, né? Do que foi orientado. Não porque o cardápio não segue uma ordem de apresentação dos alimentos, sim, porque o cardápio apresenta opções de frutas, bebidas e carboidratos, então nós vamos fazer o X no sim, né? Aí vocês vão fazer o X aqui no sim. Depois, pessoal, nós temos, mudando de assunto, as palavras que caracterizam e especificam os nomes. Esses daí são as qualidades, as características, né? Os adjetivos. Então, nós temos aqui no exercício 1, releia o texto da página 26. Confira dicas de lanches saudáveis para as crianças. Aí nós temos aqui a palavrinha lanche, junto com ela saudáveis. Então, eu estou dando uma qualidade para o lanche, estou dando uma característica. A palavra em destaque indica uma característica de dica, lanche a criança. Saudável está falando sobre o lanche. Então, vocês vão fazer o X no lanche. Lanches. Bom? Depois nós temos aqui que ligar as palavras de acordo com as características para elas, tá bom? As qualidades. Então, vamos lá. Pro separou por cor para ficar mais fácil de entender. O lanche, ele está dizendo que o lanche é ideal, de acordo lá com o texto, tá bom? A atividade, atividades físicas, tá bom? O pão está dizendo integral. O biscoito está falando recheado. O bolo está falando caseiro. E a bebida, isotônica. Essas são palavrinhas que estão com características lá no texto, tá bom? Um lanche, ele pode ser milhares de coisas, mas no texto está dizendo essa característica, certo? Agora, vocês vão pintar no quadro outras palavras que poderiam ser usadas para caracterizar um lanche, é o que a Pro acabou de falar. Um lanche pode ser gostoso? Pode, então vocês vão riscar a palavra gostoso. Um lanche pode ser cansado? Não, né? Um lanche não pode ser cansado. Um lanche pode ser, vamos lá, suficiente, quer dizer, ele me satisfez, ele foi suficiente? Sim, um lanche pode ser suficiente. Um lanche pode ser salgado? Pode. E um lanche pode ser triste? Não. Então, não vai riscar nem a palavra triste, nem cansado, tá certo? Continuando, nós vamos escolher as características do quadro que podem ser atribuídas a cada um dos alimentos. Então, nós temos aqui várias palavrinhas e nós vamos colocar
na comidinha certa. Então, nós temos frito, vermelho, macio, cozido, borrachudo, choco, fresco, doce, integral, mexido, suculento, maduro, branco, queimado e gelado. Então, nós vamos ver lá. O que o morango pode ser? Frito? Não. Vermelho? Sim. Macio? Não sei. Cozido? Borrachudo? Choco? Então, eu vou pegar as palavrinhas que eu posso colocar no morango. O morango pode ser vermelho, ele pode ser maduro, ele pode ser doce e ele pode ser suculento. O pão de queijo pode ser macio, pode ser borrachudo e às vezes ele queima, então ele pode ser queimado. O que nós podemos falar sobre o ovo? O ovo pode ser frito, pode ser cozido, pode ser choco, que é quando não nasce o pintinho, e pode ser mexido, quando faz ele mexidinho. No leite, pode ser o leite integral, pode ser o leite branco, pode ser o leite fresco, e se eu ponho na geladeira, ele fica gelado, bom? Então, em português, são só essas atividades a serem realizadas, tá bom? Para quem não conseguir assistir a aula ao vivo, assista o vídeo e faça as atividades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.